13 de junho de 1992. Foi um dia muito especial para mim, porque fazia uma semana que eu tinha perdido meu pai. Meu pai era um São Paulino. Se eu sou São Paulino hoje, eu devo ao meu pai. E fazia uma semana que meu pai tinha nos deixado. Meu pai teve uma doença grave que deixou ele internado 3 meses e acabou por levando ele embora. E eu, no dia dessa final, eu estava bem chateado, sabe? Fomos para a casa de um amigo, onde vários São Paulinos iam se reunir. Né? E o importante é contar também, antes de contar essa história, como São Paulo chegou nesse Mundial. Quem viu a estreia do São Paulo na Libertadores daquele ano não acreditava que o São Paulo pudesse chegar. O São Paulo tomou uma paulada do Criciúma de 3-0, porque levou time misto para jogar lá em Criciúma. Mas o São Paulo aprendeu com essa derrota. A partir daí foi colecionando vitórias, foi crescendo na competição, até se sagrar campeão contra o Newell's Old Boys. Para a final do Mundial, São Paulo havia perdido o Antônio Carlos, vendido, né, para a Espanha. E o Tele, na época, colocou o Adilson, um zagueiro que tinha vindo, se eu não me engano, do Corinthians. Não me lembro bem. Fixou o Vitor na direita. O Cafu até então era lateral. O Cafu ficava jogando. O Cafu surgiu como volante, jogou como ponta falso, chegou a jogar como lateral, mas no final o Vitor foi efetivado na lateral. E o Cafu como um ponta falso. Muito se falava que o São Paulo ia tomar um saco do Barcelona. O Barcelona era um time não tão estrelado como foi anos atrás, mas era um time muito forte. Só que o São Paulo já havia disputado um torneio lá na Espanha e já havia goleado o Barcelona por 4-1. Essa vitória foi como uma espécie de premonição para o jogo que ia ter na final. E os europeus chegaram nessa final com uma empáfia, com uma arrogância. O Tele foi cumprimentar o Cruyff cumprimentou assim de uma forma bem arrogante. E logo no começo do jogo, né, acho que foi aos 15, eu não anotei essas coisas, o Stoichkov fez o gol do Barcelona, da entrada da área. Muito se falava nesse jogador na época, que estava numa fase esplendorosa. Aí o Ronaldão, numa disputa de bola com ele, na lateral, jogou o cara quase na arquibancada. O cara não fez mais nada durante o jogo. Bom, aí o primeiro tempo, São Paulo passou o susto, foi equilibrando a partida e ainda conseguiu empatar no primeiro tempo numa jogada fenomenal do Miller, que entortou o Ferrer, que o Ferrer deve estar com problema de coluna até hoje. Cruzou e o Raí, meio de peito, de barriga, empurrou para o gol. 1-1. O São Paulo já terminava o primeiro tempo melhor que o Barcelona. O segundo tempo foi um baile. O segundo tempo, o São Paulo podia ter feito 3, 4, 5, porque perdeu um caminhão de gol. E o Barcelona se segurando como podia. O goleiro do Barcelona, o Bizarreta, fez milagres naquele jogo. Até que saiu aquela fatídica falta na entrada da área, onde o Cafu e o Raí combinaram alguma coisa. O Cafu rolou a bola para o Raí e o Raí bateu no ângulo. Todo São Paulino que se preze já viu esse gol. E aí, gente,
na casa desse meu amigo, nós estávamos em pelo menos 15 São Paulinos, e tinha um amigo nosso, santista, que estava torcendo contra, né? Óbvio. Mas que ele tomou de tapa na hora do segundo gol, o que ele tomou de tapa, ele era muito nosso amigo, mas não deu para perdoar, porque ele estava secando, né? E aí foi só alegria, gente. Quando acabou o jogo, eu só conseguia lembrar do meu pai. Eu só conseguia lembrar do meu pai porque ele não conseguia ter visto, ele não conseguiu ver esse Mundial. Eu lembro que quando ele estava doente, a gente sempre falava, né? Eu sempre comentava das coisas que estavam acontecendo, dos jogos, mas ele não conseguiu ver esse Mundial. E eu dediquei naquele momento esse Mundial ao meu pai. Hoje a gente fica inconformado, reclama com a atual fase do São Paulo, porque a gente já viu esse time ser vencedor. Nesse mesmo ano, o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Libertadores, né? No ano seguinte, ganhou novamente a Libertadores, ganhou novamente o Mundial. E foi colecionando taças, Recopa, Supercopa. Não dá para a gente se conformar com isso que a gente vê hoje. Ficar feliz com a contratação de jogadores sem expressão. Não dá. Eu tento não ser muito crítico, mesmo porque eu não sou jornalista, eu não sou cronista, eu sou apenas um torcedor apaixonado pelo São Paulo. Já fiz muita loucura por esse time. Antes de eu ter as minhas 2 pernas amputadas, antes de eu casar, quando eu ainda era solteiro, eu fui em muita caravana. Eu fui em muitos lugares que muitos torcedores aí, Nutelas e hoje, que não saem do Morumbi, sabe, nem imaginam. Então, nesse dia 13 de dezembro de 2022, onde se comemora os 30 anos dessa conquista, eu só posso dizer uma coisa. Aonde o Senhor estiver, meu Pai, essa vitória eu sempre dedicarei ao Senhor, tá? Sempre. Esse é o canal Chama Tricolor, que é uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.